Opinião Pernambuco está de volta. O nosso tema de hoje é a crise climática. Os nossos convidados são o professor Heitor Scalambrini Costa, que é professor da Universidade Federal de Pernambuco, especialista em energia fotovoltaica. Está com a gente também Sérgio Xavier, ecologista, e completa o nosso programa a professora Josicleda Galvíncio, que é do Departamento de Ciências Geográficas da Universidade Federal de Pernambuco. Ainda dá tempo de participar do Opinião Pernambuco pelas redes sociais Twitter e Facebook e por e-mail. No Twitter é @opiniãope, no Facebook é facebook.com/opiniãopernambuco e o nosso e-mail é opiniãotvu@gmail.com. No bloco anterior eu fiz a pergunta para Sérgio e queria repassá-la para os dois professores sobre essa questão, essa fala do Al Gore, né, do ex-vice-presidente norte-americano, que fez aquele filme Uma Verdade Inconveniente e que é um militante dessa causa, né, sobre ele acredita que o Brasil pode ter um papel de liderança, um papel importante no mundo, na dianteira do combate a essa crise global. Vou perguntar primeiro ao professor Heitor o que é que ele pensa sobre o papel brasileiro nesse contexto internacional e como ele enxerga o Brasil no momento. Os nossos indicadores não são muito positivos, né? Em agosto e setembro aumentou o desmatamento na Amazônia, a gente não assinou a Carta das Florestas, a gente não está exatamente bem na fita não, né? Sem dúvida, ao meu ver, né, é muito contraditória a posição do governo brasileiro, né? Ele tem uma posição para fora do país e internamente uma posição contrária, diferenciada, né? Diferente, não diferenciada. Enfim, então eu considero muito contraditório. Nós somos muito bons em fazer os diagnósticos, né? Nós temos o Plano Nacional de Mudanças Climáticas e o que nós devemos fazer é exatamente segui-los ali, as propostas que estão ali. Então, nós fazemos bons diagnósticos, né, identificamos o problema, mas na hora de implementar as soluções, esse é uma grande questão. E a nível internacional, você bem disse aí, Sérgio, também, né? Ou seja, pisamos na bola, não pisamos na bola com essa questão das florestas, né? E eu diria até mais, o ano passado também foi criada uma associação internacional para fomentar o uso das energias renováveis. E o Brasil não foi convidado e também não aceitou entrar, né, nessa associação internacional. Enfim, então, sem dúvida alguma, nós temos que, a pressão popular, né, mais uma vez aí, ela tem que pressionar o atual governo que vai tomar posse, está aí no finalzinho do mandato, vai continuar em 2015, né, a ver essa questão ambiental e, como a professora disse, né, ser realmente uma das prioridades, porque as grandes obras, os mega empreendimentos que estão sendo feitos no Brasil têm desconsiderado, lamentavelmente, a questão ambiental. Professora, como você vê essa questão? Você falou muito na questão do desenvolvimento sustentável, né? Isso é um exemplo que a gente pode dar para o mundo, é uma fórmula que a gente pode ensinar o restante do mundo a fazer também. Como você vê o papel do Brasil com o peso diplomático e comercial que ele tem no mundo nessa condução do combate a essa crise climática? Bom, concordo totalmente com o Al Gore, eu acho que o Brasil realmente pode ter um papel muito importante nas questões climáticas mundiais. Também com o Sérgio, eu acho que o país, o Brasil, o governo brasileiro tem feito pouco, muito pouco, né, como o professor, quer dizer, que o Brasil tem pouco investido em questões eu acho que, principalmente de recuperação de áreas que já estão degradadas. Eu acho que a gente tem visto poucas ações, poucos projetos do governo. Por exemplo, no semiárido a gente tem núcleos de desertificação que, se você pegar o investimento, alguns pesquisadores têm apresentado em alguns eventos que eu coordeno ao longo dos anos, né, que convido vários pesquisadores, têm mostrado que os investimentos para a desertificação, né, para as áreas que estão em processo de desertificação é mínimo, né, onde você precisa de investimento e recuperar essas áreas. Eu citei o caso das áreas em processo de desertificação, mas a gente também tem problemas aqui, por exemplo, nas áreas úmidas, na Mata Atlântica, áreas desmatadas, áreas que foram substituídas por outros cultivos. Então é preciso ver que cultivos são esses, que nessa substituição a gente precisa de produção agrícola, precisa. A população precisa de alimento, precisa. Mas a gente precisa saber o que é possível produzir em determinadas áreas. Às vezes, muitas áreas são exploradas por determinados tipos de cultivo que são inapropriadas. Então, assim, e o governo tem feito pouco nesse sentido, tanto de recuperação de algumas áreas, como as áreas em processo de edificação, como, por exemplo, de recuperação, de reflorestamento das margens dos rios, né?
muito menos ainda, por exemplo, em fiscalização. Né? A gente tem muitos problemas com fiscalização. Então, assim, são vários os problemas que eu poderia citar aqui, que o Brasil tem investido bem pouco. E a gente poderia ser exemplo nisso. Né? Eu acho que a gente teria muito que mostrar. O país está em desenvolvimento. Isso eu acho bom. Né? Talvez isso tenha sido muito bom na situação atual. A gente não ser uns Estados Unidos já bem desenvolvido, onde a população tem qualidade de vida. A gente quer qualidade de vida. A gente quer que a população melhore a qualidade de vida, mas a gente tem a oportunidade de fazer diferente. Então, eu acho que o Brasil, concordo com a Al Gore, pode fazer um diferencial aí no mundo, mas tem feito pouco. Precisa fazer muito mais. A gente fala muito em governos, né? Mas não são só os governos que tomam as decisões, né? A gente fala muito na pressão popular, mas tem um setor que acho que é importante de se mobilizar e tem se mobilizado, que é o setor empresarial, né? Queria ouvir a opinião de Sérgio sobre como ele tem visto a mobilização das empresas nesse sentido e qual a importância de uma conscientização, de um processo de tomada de decisão das próprias empresas privadas, dos próprios tomadores de decisões do setor privado. Olha, existem 3 papéis fundamentais. O do povo, cobrando, pressionando, e para isso precisa ter conhecimento, por isso que programas como esse aqui são fundamentais para que a informação chegue até as pessoas, elas sejam informadas do que realmente está acontecendo. Então, tem que ter a pressão das pessoas. As políticas públicas pelos governos, né, os governos nacionais e todos os países de forma integrada com planejamento global, e o papel das empresas na vida real, na prática, porque as empresas representam 60% do PIB do planeta, representam mais da metade dos empregos. Então, são as empresas que fazem acontecer, para o bem ou para o mal, o modelo de desenvolvimento. Então, se as empresas passarem a ser sustentáveis, cuidarem da água, da energia, dos resíduos, buscarem uma economia circular, ter lucro ambiental, lucro social, lucro humano, não só lucro financeiro, né? Com certeza a economia caminha para a sustentabilidade. Mas se as empresas não participarem disso, elas vão ser exatamente o oposto. E sobre a questão dos governos, eu concordo com a professora, temos aqui uma reserva federal que, lá do Catimbau, que o governo não dá a mínima atenção ao governo federal, e os governos estaduais também não davam a mínima atenção para a nossa Caatinga. Para vocês terem uma ideia, eu assumi a Secretaria do Meio Ambiente em 2011, e quando eu assumi não tinha nenhuma unidade de conservação estadual na Caatinga. De lá para cá, nós criamos 104 mil hectares, até o final do ano, são 104 mil hectares que vão ser protegidos na Caatinga, o que é muito pouco ainda, mas para quem estava com 0, é um grande avanço. E não basta só criar as unidades de conservação, precisa ter recurso, né, fazer a pesquisa, criar as condições para que a comunidade no entorno possa usufruir daquilo ali, ter melhor qualidade de vida, e para isso a gente também foi buscar o dinheiro da compensação ambiental, 200 milhões que estavam nas empresas, e as empresas não estavam pagando ao Estado. Em 2012, 2013, nós conseguimos recuperar esse recurso e está sendo aplicado exatamente nessa rede de unidades de conservação, que são importantes porque a Caatinga segundo o relatório da ONU, a nossa Caatinga, Pernambuco, está na região das mais vulneráveis, né, do mundo, com seca e desertificação, possível desertificação na área, no semiárido, que representa 90% do nosso território, e a elevação do nível do mar aqui no litoral. Por isso que também nós fizemos aquele projeto em Jaboatão, né, governo do estado com a prefeitura e governo federal, para recuperar a praia, regenerar, fazer aquele engorda da areia para segurar o mar que já estava chegando nos prédios. Né? É incrível isso, como a gente fala do aquecimento global como uma coisa que pode acontecer, mas na verdade ela está no nosso dia a dia, ela está na seca do semiárido, ela está no avanço do mar e em outros aspectos. Queria ouvir o professor Heitor sobre essa questão das empresas. Elas têm um papel importante nesse processo? Sem dúvida alguma, mas infelizmente está muitas coisas que poderiam ser feitas não estão sendo feitas. Em particular, aqui na questão do complexo de Suape, né, você vê a participação de muitas transnacionais, empresas, né, que acabam praticando a dupla ética. Ou seja, nos seus países de origem, né, as questões trabalhistas, as questões ambientais e várias outras questões, elas seguem toda a legislação. Mas quando vem para o Brasil, né, infelizmente, o que é chamada responsabilidade empresarial parece que fica deixado de lado.
não é? Esse é um aspecto aí que eu acho que temos que levar em conta aí, é o papel das transnacionais no nosso país, né, que acabam tendo uma certa frouxidão nas questões ambientais, na questão da fiscalização e chegam aqui e fazem o que querem, ou seja, os seus países de origem seguem a legislação, mas chegam aqui não seguem. E as empresas nacionais também que usam muito, né, como uma figura de marketing, né, como um marketing para a empresa, né, essa questão ou da sustentabilidade e tal, mas que acabam realmente deixando muito a desejar na questão ambiental. Infelizmente, no nosso país, ainda essa questão ambiental é deixada de lado, né, e ela é mais do que urgente que ela seja incorporada, não só com a questão econômica, com a questão social, mas a questão ambiental aí é urgente. E esse é o grande alerta que o IPCC nos deu a todos, né? Temos que nos preocupar urgentemente nessa questão. Professora, como você vê essa questão do engajamento das empresas nessa questão do combate a essa crise climática? Bom, como o Sérgio, o professor, já falou, né, as empresas realmente têm feito bem pouco. Eu acho que, claro que são empresas privadas, mas tem muito do governo, né? O governo precisa exigir, ter algumas exigências em relação a essas empresas. Então, às vezes, eles não fazem porque ou por falta de fiscalização, como o professor mesmo disse, ou até mesmo por facilidade do governo, para que realmente, tipo assim, o Estado ou o município se desenvolva. Então, essa atitude tem que ser mudada, né? Voltando ao que eu já falei, né, tem que dar prioridade, mais prioridade, cada vez mais prioridade às questões ambientais. Então, enquanto isso, são empresas privadas, mas que o governo precisa também atuar nesse sentido. A gente fala muito de tomada do Brasil, como os países e tal. Em âmbitos mais próximos da comunidade, por exemplo, os municípios, os estados, e aí eu falo não só dos municípios brasileiros, mas, por exemplo, uma articulação de grandes metrópoles ou de províncias, de estados. Há decisões importantes para enfrentar o aquecimento global que podem ser tomadas em âmbito local, nos municípios, nos estados, nos bairros, nos condados, enfim, que não dependa especificamente dos países, dos presidentes, dos parlamentos. Qual é a tua opinião sobre isso, Sérgio? É claro que é a soma, né, das microações que geram, né, resultados gigantescos. Então, é claro que cada cidadão tem seu papel. Agora, a solução ela tem que ser a partir de políticas públicas globais. Não tem como alguém no seu bairro resolver o problema mundial. É claro que fazer a sua parte é importante, a gente tem que fazer, inclusive a questão do lixo. O lixo emite muito gás de efeito estufa. O metano, por exemplo, ele é 27 vezes mais intenso do que o carbono. Então, e é gerado muitas vezes, né, com lixões. Por isso que é importante a população reciclar o lixo, separar o lixo, os municípios exigirem que o prefeito faça o processo de reciclagem, que tenha aterros sanitários adequados, que gere energia a partir do lixo. Que é um problemão no Brasil também. O papel, né, do cidadão é fazer a sua parte na sua casa e exigir da sua empresa e do seu prefeito e dos seus governantes que cumpram o que o painel da ONU está dizendo. Né? Reduza as emissões, cuide da água, cuide dos recursos naturais, porque não há nenhuma empresa, inclusive, que funcione sem recurso natural. É uma contradição tremenda o empresário não se preocupar com o meio ambiente, porque a água que a empresa usa vem do meio ambiente, a energia que a empresa usa vem do meio ambiente, a matéria-prima também. Afeta diretamente o negócio Pois dela, né? Você sabia, foi fácil de criar o Bita-Iutinga lá em Suape, a maior reserva de Mata Atlântica do estado. Foi muito fácil, sabe por quê? Porque todas as empresas ali precisam de água. Então, ninguém foi contra criar aquela unidade de conservação, porque vai abastecer o complexo industrial. Agora, imagine se no futuro nós não tivermos água também em outras nascentes, as indústrias vão parar, porque a água vai ter que ser prioritária para as pessoas. Então, não adianta o empresário ficar olhando só para o lucro dele, porque no fim a empresa dele fecha. Mas um problema, Sérgio, que eu coloco é a questão também da mercantilização, ou seja, hoje certos recursos como água, energia, que são fundamentais à vida, viraram mera mercadoria.
Então elas estão sujeitas às leis de mercado. Você vê, o problema lá em São Paulo da falta de água ali, mas a empresa que faz fornecer a Sabesp teve um lucro em 2013 de 1,9 bilhões de reais. Então a empresa vai bem, mas a população vai mal. Então eu acho que a gente tem que discutir... E com ações lá em Nova York. Exato, né? e com ações em Nova York. Então temos que discutir muito, porque certeza. mercantilizar essas questões são fundamentais para a vida. Nosso programa já está perto do final. Queria ouvi-los rapidamente sobre essa questão da educação, né? Acho que é importante para enfrentar essa questão do aquecimento global, formar cidadãos que estejam conscientes a respeito disso. A gente tem formado cidadãos e cidadãs conscientes a respeito do impacto que eles causam e da mudança que é preciso fazer no mundo. Qual a sua opinião, professor? Bem, posso falar um pouco da minha área lá, sou do Centro de Tecnologia e Geociências, né? Eu vejo uma defasagem muito grande no currículo e nessa discussão da questão ambiental. Né? Vejo ainda que a gente tem muito que avançar, porque como você disse, né? Nós estamos formando pessoas ali que são os dirigentes, são os engenheiros, né? Desse século ainda, que vão discutir essas questões. Então, eu acho que a universidade, pelo menos a minha, que eu pertenço e que eu estou aqui vivendo nessa área da tecnologia, nós temos muito o que fazer nessa área aí. A gente tem pouquinho tempo, a professora também está nessa ponta educacional, né? Também está lá na universidade. Como vê essa questão? A gente tem formado, e aí eu não falo só na universidade, mas no geral, assim, a gente tem formado cidadãos mais conscientes, mais educados em relação a esses problemas ambientais? Você sabe que a educação tem um papel fundamental nessa questão das mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável. Eu acho que, por exemplo, como foi falado aqui, né, muito da população, de uma forma geral, né, desconhece o problema. Então, não reivindica do governo porque desconhece. Então, às vezes, não é nem pauta na época eleitoral, porque a população não é interesse da população ouvir aquilo, porque a população não tem conhecimento da importância de se preservar o meio ambiente. Né? Então, assim, e nesse sentido, isso reflete a falta de formação em todos os graus. Seja na universidade, a gente precisa avançar bastante criando novos cursos que pensem ou que formem cidadãos voltados para as questões ambientais e que isso também nos diferentes níveis, né, de educação é preciso fortalecer com mais disciplinas, discutindo as questões ambientais. Então, de uma forma geral, nós estamos muito ruim, eu acho, em todos os níveis, em termos da educação voltada para o meio ambiente. Sérgio, eu tenho um minutinho para você dar uma opinião sobre essa questão. Não, tem dois desafios fundamentais. O que a professora falou é um deles. Você precisa formar técnicos também. Para transformar essa economia, que não é sustentável, numa economia sustentável, tem que ter engenheiro com visão de sustentabilidade, tem que ter professores com percepção de sustentabilidade, jornalistas, todo mundo. Então, o currículo tem que ser reformulado. E há também uma crise, que é uma crise de percepção. As pessoas não estão percebendo. São Paulo está faltando água e muitas vezes as pessoas não percebem que aquilo ali é uma questão ambiental. Acha que é culpa do governo. Né? Então, essa questão também é fundamental. A cultura, o comportamento, a percepção, né, os valores. A gente precisa começar uma nova fase de valorizar mais essas coisas básicas e ver que o importante não é ter um carrão, é você ter uma vida mais saudável, uma cidade mais equilibrada. E deixar o planeta para as próximas gerações também, né? A gente não pode consumir ele todo. Gente, muito obrigado pelo debate, muito obrigado pela participação. Muito obrigado por assistir. O Opinião Pernambuco termina aqui. Boa noite e até o próximo programa.